Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, graça, paz soberana do nosso Deus e poderoso Pai Celestial. Que dia, meus amados, que saudade, saudade daquele abraço gostoso, saudade de poder estar junto nessa comunhão intensa, gostosa e maravilhosa para o Deus Pai Todo-Poderoso. Mas logo, logo isso vai passar, logo, logo nós vamos estar juntos, logo, logo nós vamos estar celebrando a grande vitória em Cristo Jesus. Mas hoje é um dia maravilhoso. Eu tenho certeza que você e sua família, na manhã de hoje, teve a oportunidade ou de um café da manhã, ou de um almoço diferente, estudando um pouco sobre o significado desse dia, da Páscoa, que é celebrada em muitos lugares do mundo, até em países fechados, que a gente chama de países criativos, onde o evangelho não tem a liberdade como existe no Brasil. Mas o povo de Deus está celebrando a vitória em Jesus. Ele ressuscitou. Por isso que eu quero compartilhar com você, meu amado, minha amada, de todo o coração, uma manhã que mudou a história. Hoje, nessa manhã de hoje, aconteceu algo extraordinário, algo sobrenatural que mudou a história. Por isso que nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo Jesus. Então, Jesus veio e dividiu a história entre antes e depois. Você pode procurar sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia abençoada e abra em Lucas capítulo 24, versos 1 a 12. Nós vamos ver, né? É algo tremendo, maravilhoso. É um dia de ressurreição. E eu escolhi 4 R's para a gente não me esquecer, e daqui a pouco a gente vai ver cada um desses R's. Uma manhã que mudou a história. Queridos, a Bíblia fala sobre muitas manhãs. Jesus Cristo, por exemplo, o nosso Salvador, meu Salvador, seu Salvador, muitas vezes, de manhã, bem cedinho, ele estava em oração, orando por aqueles que iriam conhecê-lo, que iriam crer nele e queriam ser salvos em Cristo Jesus. Mas também eu fico imaginando, lá em Gênesis 22, quando Abraão, bem cedinho, numa manhã, como um domingo da ressurreição, Abraão se levantou cedo pela manhã, pegou Isaac, subiu na mula e foi para o monte Moriá, que quer dizer Deus proverá, para sacrificar Isaac naquele lugar. Foi numa manhã, como no domingo de hoje. Eu também lembro de Jacó, lá na cidade de Betel, quando ele estava indo para se encontrar com Labão, ele não sabia que Deus estava ali. Betel, cidade da luz. E aí, bem cedinho, Jacó acordou e construiu um altar ao Senhor, porque ele fez um pacto com Deus vivo. Também foi numa manhã, lá na Babilônia, quando os primeiros raios de sol estavam surgindo dentro de uma cova, leões, ali estava Daniel. E aí, queridos, você pode imaginar que dia incrível aquela manhã em que o rei sai e diz: Daniel, Daniel, porventura o Deus de Israel preservou a tua vida? Daniel diz: ô meu rei, não se preocupe, porque o meu Senhor preservou a minha vida. Que manhã tremenda! Então, tem várias passagens da palavra de Deus, meu amado, minha amada, falando de manhãs. Porém, nenhuma manhã em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, se compara com a manhã deste domingo, o domingo de Páscoa. Nenhuma manhã se compara com esta manhã em que o nosso Deus ressuscitou. Nunca houve uma manhã como essa. E nunca haverá uma outra igual, nem parecida. Sabe por quê? Porque foi uma manhã em que o Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele reina. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós vamos aprender nesse texto de Lucas 24, 4 R's. O primeiro R deles foi uma manhã de reflexões. Uma manhã de reflexões. Versículo 1 vai dizendo que no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas
que haviam preparado. Ah, amados, aquelas mulheres abençoadas, Maria, Madalena e a outra Maria, estavam indo juntas, caminhando para o túmulo, para o sepulcro de Jesus. Elas tinham preparado as especiarias para terminar o que Nicodemos e José de Arimateia haviam começado na sexta-feira com a morte de Jesus lá na cruz. Então, elas iam preparar Jesus para aquele enterro. Elas estavam tristes, é verdade. Elas estavam caminhando para o túmulo, para a sepultura de Jesus, aquele que havia morrido há 3 dias atrás. E os discípulos? Os discípulos, amados, ficaram dentro de um cenáculo, presos. Eu não digo que seria comparado ao que nós estamos vivendo aqui, porque os discípulos estavam com medo, medo de ter o mesmo fim que Jesus havia tido morrendo na cruz do Calvário. Era por isso que eles estavam fechados lá, imaginando, meu Deus, se nós formos achados, será que nós vamos ter o mesmo fim que Jesus teve? As mulheres tristes e os discípulos com medo. Que cena, amados! Que cena! E aí, quando eu começo a imaginar ali, por que será que eles estavam com medo, chateados? Sabe por quê? Primeiro, aqueles discípulos haviam reconhecido Jesus é o Messias, Jesus é o homem, o escolhido de Deus que veio até nós. Então, os discípulos criam em Jesus. Os discípulos haviam colocado, posto a sua fé nele, no Senhor Jesus. E os discípulos tinham absoluta certeza que Jesus ia instalar o seu reino soberano, ia tirar o povo hebreu do jugo da escravidão do Império Romano. Isso não aconteceu. Jesus estava morto. Você pode imaginar? E eu vejo os discípulos vivendo alguns desilusão. Porque, e agora? Nós gastamos a nossa vida, 3 anos e meio, eles estavam desiludidos, eles estavam desanimados, porque eles tinham posto toda a sua energia, sua coragem, sua fé naquele que estava morto. Eles estavam desmoralizados. O que vai acontecer com a gente? As pessoas vão fazer bullying, vai caçoar. Ah, você era um daqueles que perseguiam. Havia um sentimento de derrotados. Percebe? Desmoralizados, desiludidos, desanimados, o sentimento de derrotados. Aquele que deveria ser o vencedor, agora está morto. O que é que nós podemos fazer? Aquele homem que com seu amor e poder havia mudado a vida de tantos. E agora, como está? Foi triste, amados irmãos, com certeza muito triste. Mas esse é um tempo de reflexão. Você já fez uma reflexão do impacto da morte de Jesus na sua vida? Qual é o impacto? Qual é o valor? Qual é a importância da morte de Jesus ir à cruz ou Calvário por amor a você? Esse é o primeiro R. Foi uma manhã de reflexão. Segundo R, amados irmãos, foi uma manhã de revelações. Uma manhã de reflexões, mas o segundo R, uma manhã de revelações. No meio daquela tristeza, no meio do medo, os discípulos estavam lá, preocupados, e o Senhor Jesus veio para suprir as necessidades. Jesus sempre vem, meus amados, para suprir as necessidades que você e eu temos. Sempre ele vem para suprir as necessidades. E aí, incrível que, de várias maneiras, a gente vai ver nesse texto, versos 2 a 12, Jesus agindo de uma maneira sobrenatural. Primeira coisa que a gente observa nesse texto, as mulheres, está lá no versículo 2, as mulheres estavam caminhando para o sepulcro, para a tumba de Jesus, e se questionando, quem que vai tirar a pedra para nós? E aí, quando ela chega, o versículo 2 diz, que encontraram removida a pedra do sepulcro. O Senhor Jesus, ele enviou, não sei se foi um anjo, o próprio Senhor, o seu sopro, como foi feito, mas a pedra rolou. Há um dos evangelhos de Mateus diz que a pedra rolou e o anjo sentou em cima. É algo tremendo. Jesus agindo poderosamente, fazendo feitos extraordinários para mostrar que ele tem cuidado de nós.
É interessante também que, além de remover a pedra, o Senhor enviou um anjo, um mensageiro angelical, para falar àquelas mulheres. Está lá no versículo 4, 5 e 6, que diz assim: aquelas mulheres ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas brilhantes, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: presta atenção, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Aleluias. Verso 6. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Oh, amados irmãos, nunca se ouviu uma mensagem como esta. E ainda hoje está ecoando no corredor do tempo e da eternidade. Ele está vivo, ele reina, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Rolou a pedra, enviou o mensageiro, mas também tem mais coisas que a gente vê Jesus se revelando ali. Reconheceu Maria Madalena ali no túmulo. Falou: mulher, Maria. E ela diz em outro evangelho, senão Rabone. É incrível que o Senhor reconhece nossos limites, nossas tristezas, nossos medos e vem até nós. Mas não para por aí, queridos. Quando nossos olhos vai para dentro da sepultura onde Jesus estava, não era um ambiente de caos. Não era um ambiente de desespero. Pelo contrário, era um ambiente de serenidade e tranquilidade. Sabe por quê? Porque o lençol que envolvia o corpo de Jesus, o lençol que envolvia o rosto de Jesus, não estava jogado, ele estava dobrado sobre aquele que antes estava morto e que ressuscitou, que estava vivo e continuava sendo o rei do universo. Não era um ambiente de caos, era um ambiente de serenidade. Mas não para aí. Jesus foi se revelando a dois dos discípulos no caminho de Emaús. Quando você vai vendo o versículo 13 a 35, Jesus estava caminhando, né, com dois discípulos dele e estava naquela conversa. E aí convidou para Jesus entrar, sem ainda reconhecer que era Jesus, para tomar a ceia. E somente quando Jesus parte o pão, dá graças, os olhos se abrem, o coração percebe. E eles dizem, porque Jesus sai do cenário, naquele momento, não estava queimando o nosso coração, quando nós ouvimos ele dar graças. E mesmo à noite, na insegurança daquela época, eles voltaram de Emaús para se encontrar com os discípulos. Que tremendo! Mas não para por aí. Jesus, então, naquele primeiro dia do domingo, ele vai até os discípulos, encontra os discípulos lá, naquele dia, e 8 dias depois. É incrível a esperança. Jesus está vivo, ele reina, ele te ama, ele está preocupado com você e tem um propósito na tua vida. O que Jesus está te revelando hoje, meu amado e amada, que precisa mudar na tua vida? Se está sem esperança, Jesus é a avenida principal que está aberta para dizer: venha, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida em Cristo Jesus. Foi uma manhã de reflexões. Foi uma manhã de revelações. Mas terceiro, foi uma manhã de realizações. Versículos 36 a 43 vai falando algo tremendo. Quando Jesus, né, percebe tristeza, medo, os discípulos estão lá no cenáculo preocupados. E agora o que vai acontecer? 3 dias atrás, Jesus havia morrido. Mas no domingo, Jesus ressuscitou. E aí, Jesus aparece no meio deles. Você pode imaginar, queridos, aquele que havia morrido estava frente a frente com os discípulos. E os discípulos estavam imaginando, é um fantasma. Eles estavam com medo, aterrorizados. Mas Jesus se aproxima. Jesus começa a mostrar. Veja, olhe, as marcas nas minhas mãos, nos meus pés, no meu lado. Vejam, e Jesus permite que seja tocado.
Jesus permite essa aproximação, mesmo no meio do medo, da tormenta, da dificuldade. Jesus não desiste de você. E aí, então, eles vão ter uma refeição. Olha o que o versículo 41 diz. Jesus falando, e por que não creram ainda? Tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele, Jesus, lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Jesus estava querendo ter uma refeição com eles. E daqui a pouco nós vamos falar dessa refeição que você vai ter após o culto. Oh, meus amados, como Jesus deseja estar à mesa conosco, nessa intimidade, nessa aproximação e dizer, olha, como é bom tomar uma refeição com você, como é bom caminhar com você, como é bom estarmos juntos para a glória do Deus vivo e todo-poderoso. Queridos, o mundo inteiro, em todos os lugares, todas as pessoas desse planeta Terra precisam ouvir hoje, Jesus está vivo e reina. Jesus é muito mais além do que aquele bebê que nasceu na manjedoura. Jesus é muito mais do que aquele pobre homem que foi crucificado ali na cruz. Jesus é muito mais do que uma história no velho livro chamado Bíblia. Jesus está vivo, ele reina, ele é real, ele é todo-poderoso. Esse domingo se fala sobre Jesus. Nós celebramos a Páscoa e a vitória de Jesus. Sabe por quê? Ele venceu a morte. Ele venceu o inimigo. Ele está vivo e ele reina soberanamente. Quem é Jesus para você? Apenas uma história de uma página da Bíblia ou ele é real? Você compreende quem é Jesus na sua vida? O amor tremendo que ele tem por você. Quando e como você se entregou para Jesus? Quando isso aconteceu? Como foi? Se ainda não aconteceu, a minha oração é que hoje seja o dia que você diga, Senhor, hoje é o dia que eu quero me render aos teus pés. Hoje é o dia que eu quero me entregar a direção da minha vida, os meus sonhos e projetos para o Senhor. Amados, foi uma manhã tremenda, sem igual. Foi uma manhã de reflexões. Foi uma manhã de revelações. Foi uma manhã de realizações. Mas a quarta, mais incrível, foi uma manhã, queridos, de repercussão espiritual. Foi algo tremendo. Os versículos 44 até 48 vai mostrar essa repercussão que o Senhor realizou aquele ambiente, na primeira refeição, após a sua refeição. Jesus os chamou os discípulos e disse, olha, isso, a morte, a ressurreição, foi parte do meu plano com meu Pai. Eu quero chamar vocês para que vocês sejam minhas testemunhas e divulguem isso em todos os lugares que vocês estiverem, indo, ouvindo. Divulgue. Eu sou vencedor. Eu, Jesus, triunfei soberanamente. Venci os inimigos. E aqui nós vamos ver alguns inimigos. O inimigo número 1 que foi derrotado, a morte foi derrotada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode imaginar, meu amado, minha amada, domingo de manhã, Jesus querendo levantar, a morte tentando segurar o príncipe da vida, mas a morte não pôde segurar o príncipe, o Senhor da vida na sepultura. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele reina, a morte foi derrotada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo inimigo que foi derrotado, o inferno foi derrotado em nome de Jesus. Aqueles 3 dias em que para nós, para os discípulos, para aquelas mulheres, Jesus estava morto. Foi o tempo em que Jesus usou para ir lá no inferno, lá nas profundezas, e poder falar para todo mundo, olha, aqueles que morreram crendo em mim estão na glória celestial. Aqueles que me rejeitaram, me desprezaram, estão no inferno. Jesus foi até lá para dizer, valeu a pena confiar em Jesus. Valeu a pena ter fé e esperança que Jesus viria e seria o Salvador. Queridos, o inferno foi derrotado, louvado, bendito é o nome do Senhor. Terceira,
Terceiro inimigo que foi derrotado aqui, nós temos, né, a morte foi derrotada, o inferno foi derrotado, a sepultura foi derrotada. O ser humano, quando ele se depara com a morte, quando nós vamos em um funeral, a gente para um pouco para refletir quando será a minha vez, como é que vai ser. Mas quem crê em Jesus, ele não teme a sepultura. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque aquele caixão, aquele baú, que eu chamo baú, o caixão da esperança, é quando a gente fecha os olhos para essa vida e a gente abre para a eternidade com o Pai Celestial. Então, a sepultura é apenas o depósito do nosso corpo, porque a promessa do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizendo que o nosso corpo vai ser transformado. Aleluia! O meu corpo, o seu corpo, meu amado irmão e irmã, vai ser transformado quando fechamos os olhos para essa vida e abrimos para a eternidade. Então, a morte foi derrotada, o inferno foi derrotado, a sepultura foi derrotada, quarto inimigo que foi vencido, derrotado, o pecado foi derrotado. Jesus não foi detido pelos pecados que carregou na cruz do Calvário pela humanidade inteira. Pelo contrário, ele disse: há perdão para os nossos pecados, há esperança, a remissão pelo Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. O pecado foi derrotado na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, a vitória. Eu e você podemos colocar a nossa esperança, expectativa no Senhor Jesus, porque existe, meus amados irmãos, meu querido, o pecado foi derrotado em Cristo Jesus. Quinto inimigo que foi derrotado ali na cruz, na ressurreição com Jesus, Satanás foi derrotado. Quando Jesus sai da sepultura, quando aquela pedra rola, Jesus surge, e mais de 500 pessoas vão ver Jesus, o diabo começa a ver todo o seu império tremendo, abalado, a estrutura de todo o seu reino, toda a maquinação para impedir de Jesus vir ao mundo. Quando Jesus ressuscita, Satanás percebeu que, mesmo tentando matar as crianças, quando Jesus era pequeno, até 2 anos de idade, foi inútil. Tentar Jesus lá no deserto, quando Jesus começou o seu ministério, foi inútil. Tentar seduzir Jesus ali no Monte Getsemane, quando dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. E Jesus se entregou. E Satanás foi derrotado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando Jesus está ali na cruz, e ele diz: está consumado. Tetelestai. Está quitada a minha e a sua dívida quando colocamos a nossa fé no Deus vivo e poderoso. Louvado, bendito, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Foi uma manhã de reflexões, uma manhã de revelações, foi uma manhã de realizações, foi uma manhã de repercussão espiritual. Foi uma manhã sem igual. O domingo de Páscoa celebra a nossa vitória por aquele que é todo poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os olhos, Pai. Oh, Pai querido, que o Senhor visite cada lar, cada casa, cada pessoa, cada indivíduo nesse momento. Que o Espírito Santo, que não se limita a espaço, a tempo, a nenhuma circunstância, Espírito Santo de Deus, visita o coração. Visita o coração, Deus poderoso. Essas pessoas que estão dizendo: Senhor, eu preciso desta fé na minha vida, que ela possa ter a experiência mais incrível da sua vida e se render ao Senhor e poder fazer o contato conosco e dizer: eu aceitei Jesus, o que eu faço agora? Porque nós queremos te ajudar, nós queremos caminhar contigo. E, ó Deus, perdoa os pecados, salva, escreve o seu nome no livro da vida para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E olha, nós estamos no domingo de Páscoa. Eu não sei se você já tomou um café ou fez um almoço com a sua família, independente da comida ser recheada de abundância e de diversidade. Ou uma coisa simples, um chá com um biscoito. Não importa.
mas o significado, o simbolismo é mais importante. Eu quero encorajar você, ter um momento agora com a sua família. Desliga a TV, desliga o celular, tem um lanche, uma refeição com a sua família. E tem um tempo para entender e ler Êxodo capítulo 12, que ali conta a primeira Páscoa, como aconteceu. O povo tinha que comer em pé, depressa, vestido para sair da escravidão de 400 anos para ir para a terra prometida. Nós não podemos sair de nossas casas, não podemos receber pessoas, mas nós podemos, com a nossa família, ter uma refeição e lembrar, o pensar, passar por cima. Assim como o sangue foi colocado nos umbrais das portas antes da 10ª praga no Egito para proteger o povo hebreu. Assim também, a Páscoa celebrada no teu coração, na tua vida, no dia de hoje. Ela é um marco que vai permeando todo o teu ser, para na caminhada do dia a dia, você andar por fé e saber que Deus caminha com você. Que você possa ricamente ser abençoado para o louvor da glória do Senhor. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Samuca é contigo, nos coloca mais perto do Pai Celestial. Tamo junto.